Então tem oportunidades no setor elétrico, no setor portuário, no setor ferroviário. Então o governo também é uma oportunidade também clara também esse ano ainda, ou até meados do ano que vem, de criar uma agenda de leilões de concessões de infraestrutura. Eu converso agora com o Eduardo Velho, economista-chefe da Invex Global. Queria saber com você como é que você está vendo a economia agora nesse início de segundo semestre. Dá para ser otimista? Bem, eu sou moderadamente otimista em relação à perspectiva da economia brasileira. Você teve aí uma fase complicada, foi o processo do impeachment de 2016, que gerou uma certa volatilidade, mas criou, no início da gestão do novo governo, uma mudança da matriz econômica. Você teve aí uma redução do prêmio de risco, você teve redução dos juros, você teve aí uma redução da inflação importante, você teve aí uma inserção e colocação de presidente em algumas empresas com viés de setor privado, na Petrobras, com Pedro Parente, na Eletrobras, com o ex-presidente da CPFL. Então, de certa forma, teve aí uma mudança importante de transparência da política econômica. E, claramente, foi um período complicado, teve aí uma crise política forte, você teve também aí uma fase também de negociação com o Congresso, mas o governo conseguiu aprovar várias coisas importantes. Aprovou o limite dos gastos públicos, foi importante para dar uma perspectiva de controle dos gastos ao longo do tempo. O governo aprovou recentemente a reforma trabalhista, também importante para reduzir custo do Brasil, que também vai influenciar também a própria queda do juro, a redução de custos, quer dizer, melhorar as condições de flexibilidade no mercado de trabalho, cria até melhores condições para o empresário contratar mais pessoas, ou seja, então me parece que a situação melhorou, porém, após a delação dos executivos da JBS contra o executivo, a situação realmente deu uma certa estagnada, ou seja, a economia brasileira ainda não está crescendo de forma esperada, como o governo esperava para esse 2017, o mercado esperava para esse ano um crescimento mais próximo de 1%. Estamos aí convivendo com um crescimento, na verdade, 0,3%, 0,5% esperado para esse ano. E após essa contaminação da delação dos executivos da JBS, apesar disso, o governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista com o apoio da base governista, mínima que ele tem hoje, e o mercado interpreta hoje que, apesar dessa instabilidade política, o ambiente está propício à continuidade das reformas. Ou seja, a tendência, por enquanto, para os investidores, tanto domésticos como internacionais, é que, independentemente dessa crise política, o futuro presidente da República e o atual presidente e o futuro presidente tem um viés reformista, ou seja, vai priorizar a redução de custo do Brasil. Então, por isso que o mercado ainda está otimista. Nós estamos vendo aí o mercado acionário aí já superou recentemente 70 mil pontos. Né? O dólar realmente não tem muita pressão, a taxa de câmbio aí está abaixo de 3,50, não tem muita pressão de sair de recurso externo, muito pelo contrário. O Brasil está com um grande superávit comercial esse ano, que deverá superar 70 bilhões de dólares em 2017. Então, aparentemente, eu estou moderadamente otimista ainda. Claramente, nós temos que aprovar aí alguns desafios no Congresso nos próximos meses. Como você vê o comportamento do mercado financeiro diante da tendência de privatizações por parte do governo? Bem, a privatização, eu gosto sempre de lembrar a privatização da década de 90 do setor siderúrgico, do setor de telecomunicações, né, que foi muito criticado por alguns segmentos da sociedade. Muita gente ali falava que nós íamos entregar o parque industrial e haver perda de empregos, muito pelo contrário. Né? Quando você repassou essas empresas para o setor privado, pelo menos uma grande parte acionária, né, para o setor privado, você aumentou a capacidade instalada do setor elétrico, você aumentou a capacidade instalada do setor siderúrgico, você melhorou a rentabilidade das empresas dos dois segmentos e, consequentemente, você valorizou não só as ações das empresas, dos seus acionistas, como também o potencial de crescimento do país. Então, de certa forma, a privatização, na minha avaliação hoje, para o Brasil, quando nós temos um déficit primário altíssimo, déficit fiscal altíssimo, uma dívida pública muito elevada ainda, privatização tende a gerar maior eficácia,
né, a gestão, ou seja, você tende a aumentar a rentabilidade dessas empresas, tanto o setor petrolífero, o setor elétrico, qualquer privatização hoje, minha avaliação, seria bom para o país. Impacto no mercado financeiro? O mercado financeiro, claramente, o impacto é rápido. Quer dizer, o mercado percebe que a privatização, a sua probabilidade é alta de ocorrer, seja de curtíssimo prazo ou de médio prazo, ele vai reavaliar a taxa de desconto, que o preço das ações que vão estar relacionadas à privatização vão ser maiores no futuro. Logo, eles compram essas ações justamente para que eles já apuram que vai ter um maior lucro e maior rentabilidade. Então, o viés da privatização eu acho positivo para o mercado, tira um pouco a necessidade de pressão de despesa do governo, o governo não precisa gastar mais com essas empresas, dá maior eficácia, porque entra o setor privado para fazer a gestão da empresa, não passa a corrupção que é nítida em algumas empresas públicas, são repassadas para o setor privado, que teoricamente deverá fazer uma melhor gestão dos recursos. Então, para mim, o viés é totalmente positivo, tanto a nível micro para a empresa, para os acionistas, como a nível macro para elevar o crescimento do país. Questão de ajuste fiscal, a gente não percebe muita economia por parte dos gastos do governo. O que você acha disso? Realmente o governo, temos que avaliar o seguinte, a política fiscal, né, sofreu aí um grande descontrole das contas públicas nos últimos 6 anos, né, quer dizer, vindo de outros governos, né. Então, o atual governo pegou já um déficit fiscal muito elevado, que teve até que ser, na verdade, ele apareceu esse déficit muito elevado, porque também foi gerado por uma gestão errática da anterior. O governo, para negociar algumas reformas, teve que fazer algumas flexibilizações, né? Obviamente, a reforma da Previdência hoje, que está sendo discutida e tramitada no Congresso, não é a ideal. Ou seja, teríamos a boa reforma da Previdência, teria que atacar os privilégios de uma forma geral, e não apenas de alguns segmentos. Então, a percepção que hoje da sociedade é que a reforma da Previdência é necessária, ela é útil, só que está muito em cima do setor privado, né? O aumento da idade mínima é importante, porque o Brasil realmente está envelhecendo, a sua população envelhecendo, e cada vez tem menos emprego formal, menos jovem no mercado de trabalho, porque hoje tem menos nascimentos per capita como tinham em décadas passadas. Então, temos que gerar menor despesa. E o grande problema hoje do orçamento fiscal do governo é que a despesa obrigatória, que o governo não pode cortar, ou seja, depende da aprovação do Congresso, hoje é 90% da despesa primária total, que é Previdência, pessoal e assistência social. Então, o governo está no caminho certo. A grande questão é que a reforma da Previdência, ela tem que ter um debate grande, porque muitos privilégios, aparentemente, nessa primeira reforma da Previdência, ainda estão sendo mantidos. Política monetária. Política monetária, o ambiente é super favorável. Após a entrada da nova gestão do Banco Central com William Goldfein a partir do final de junho de 2016, estamos vendo uma redução da inflação, claramente puxada em parte por esse efeito da recessão econômica, da economia caiu muito, a demanda interna caiu bastante, o consumo das famílias vem sofrendo uma retração há vários trimestres em função do aumento do desemprego, a queda da renda, restrições de crédito, o próprio aumento de juros do ciclo anterior realmente provocou essa queda da renda, queda da demanda e provocou a queda da inflação. Mas não foi só isso. O governo reforçou realmente a transparência da política monetária, teve credibilidade, se comprometeu na política fiscal a aprovar a PEC dos gastos, mostrando que está comprometido com a reforma da Previdência, em cortar os gastos obrigatórios a médio prazo, e isso tem efeito também na inflação também. Então, a perspectiva da taxa de juros é de queda ainda. Continuo com a ideia que os juros poderiam até cair até o final do ano que vem, até abaixo de 7%. As projeções hoje estão caminhando, no máximo esse ano, o IPCA para 3,5%, mesmo com esse recente aumento do imposto dos combustíveis, e mesmo com alguns impostos, mesmo com aumento pontual aí de energia elétrica e gasolina. E ano que vem também está abaixo de 4,5%. Então, o cenário inflacionário para o Brasil é altamente favorável, não tem pressão de demanda e nem de crescimento econômico. Ou seja, as indústrias ainda estão operando com capacidade ociosa. Então, pode haver queda de juros, queda da inflação, sem haver uma pressão forte aí que eu vejo aí, para no cambial, por exemplo. Também não vejo pressão cambial no curto prazo, em função que as condições também externas brasileiras também são favoráveis.
Diante deste cenário, juros em queda, onde estão as oportunidades de investimentos? Olha, eu vejo oportunidades claramente observando o cenário. Quer dizer, você tem que condicionar as suas oportunidades de compra de determinados papéis, determinadas empresas ou ativos privados ou públicos de acordo com os cenários, né? Então, você tem que trabalhar, por exemplo, um dos cenários que pode ser trabalhado é o cenário que não vai haver uma crise geopolítica entre a Coreia do Norte, por exemplo, e os Estados Unidos. Porque se acontecer isso, o dólar pode subir bastante, não só lá fora, como aqui no Brasil. Pode criar uma estabilidade forte. Ou uma crise no Oriente Médio, que pode afetar o preço do petróleo, as commodities e a renda mundial. Mas onde estão as oportunidades de investimentos neste momento aqui no país? Olha, oportunidades, se você considerar que o cenário vai ser melhor em 2018, em termos de crescimento, que na minha avaliação eu acho que vai ser bem melhor, nós vamos entrar com taxas de juros bem mais baixas que há 2 anos atrás, vamos estar com uma retomada um pouco melhor do crescimento econômico, vamos estar com um prêmio de risco relativamente controlado, a situação das finanças públicas ainda está ruim. Mas se aprovar a Previdência, vai criar condições de atração de investimentos. Eu acho que o setor elétrico, eu acho muito interessante. Ou seja, toda a infraestrutura brasileira hoje, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem ociosidade no seu parque industrial de infraestrutura. Então tem oportunidades no setor elétrico, no setor portuário, no setor ferroviário. Então o governo também é uma oportunidade também clara também, esse ano ainda, ou até meados do ano que vem, de criar uma agenda de leilões de concessões de infraestrutura. Que aí é fundamental poder atrair investimentos, não só domésticos, como internacionais também para cá. Então eu acho que esse setor, toda a infraestrutura, portuário, aeroviário, setor elétrico, todos esses setores, na minha avaliação, é positivo. O setor de consumo, de varejo, é que eu vejo uma recuperação gradual, que como o mercado de trabalho continua ainda muito, ainda muito pesado, a taxa de desemprego é muito elevada ainda, quase 14 milhões de empregados, temos uma recuperação ainda muito pequena do emprego formal, a recuperação do consumo vai ser um pouco mais moderada. E a deflação dos alimentos mostra isso, a demanda continua crescendo muito devagar ainda. Então eu acho que esse setor de varejo vai crescer ano que vem, mas um pouco mais para o segundo semestre. O que eu vejo é o setor de infraestrutura como grande oportunidade e o setor bancário também que eu vejo, porque é o setor que foi o primeiro setor que se ajustou à recessão do governo anterior. Eu acho que são 2 setores importantes que eu vejo. Eduardo Velho, muito obrigada por mais esta participação aqui com a gente na Ducascope TV. Obrigado. Luciene Miranda para a Ducascope TV.